5h37 agora. Os condenados na trama golpista do chamado Núcleo Crucial começaram a cumprir pena hoje, a partir da decretação do trânsito em julgado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E a gente conversa agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde, professor. Professor, pedimos sua ajuda para tentar entender agora os próximos passos do ponto de vista jurídico. O trânsito em julgado significa que não cabem mais recursos. No entanto, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está dizendo que vai apresentar os embargos infringentes. O que pode acontecer a partir de agora? Bem, como o tribunal, portanto, a Suprema Corte estabeleceu o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, nós saímos da fase das medidas cautelares, que são regidas pelo Código de Processo Penal, e entramos na fase da execução da pena definitiva. Execução essa que é regida por uma lei própria, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Então, é uma nova realidade, que agora se trata de cumprimento de pena, não se trata mais de medidas cautelares como prisão preventiva, prisão domiciliar, busca e apreensão, proibição de utilizar canais de internet, nada disso. Agora é a decisão definitiva, mas devo dizer, há uma discussão na comunidade jurídica porque parte dela entende que o tribunal se assodou ao considerar o trânsito em julgado, porque a defesa ainda pode insistir nos embargos infringentes. Mas não à toa o tribunal tomou a decisão que tomou de considerar o trânsito em julgado. Não foi porque não quis dar chance aos embargos infringentes. É que o tribunal tem um entendimento de que os embargos infringentes, que são recurso cabível para decisões de colegiado que não sejam unânimes, no caso das decisões das turmas do Supremo Tribunal, cada uma composta por 5 ministros, devem exigir 2 votos dissidentes, 2 votos pela absolvição, para que esses embargos infringentes sejam cabíveis. E nós só tivemos ali um voto na ação penal 2668 pela absolvição dos réus, que foi o voto do ministro Luiz Fux. De maneira que, no entendimento da Corte, como os embargos infringentes não são mesmo cabíveis, ele antecipou a consideração do trânsito em julgado para iniciar o cumprimento da pena. Pois é, professor, em linha com o que o senhor está pontuando, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, doutor Celso Vilardi, disse que a defesa vai insistir em apresentar embargos infringentes, mesmo depois do ministro Alexandre de Moraes encerrar a ação. Ele considera que o processo ainda não teria transitado em julgado, porque o prazo para que a defesa apresentasse esse tipo de recurso ainda não havia se esgotado. Existe, na sua avaliação, alguma possibilidade de reavaliação desse tipo de embargo, mesmo depois da decisão de hoje? Possibilidade jurídica existe, mas possibilidade fática, eu devo dizer que não. Porque, em verdade, a defesa insiste, e ela tem uma parte de razão em fazê-lo, porque o regimento interno do Supremo Tribunal não estabelece o número mínimo de votos dissidentes nas turmas. Há uma abstenção regimental nesse sentido. Mas o que ocorre? O regimento interno diz que nas causas de competência do plenário, que é composto de 11 juízes, que são necessários 4 votos pela absolvição, no mínimo, para que sejam cabíveis embargos infringentes. Ora, o tribunal, então, faz um juízo de proporcionalidade matemática e diz: se no plenário o regimento exige 4 votos dissidentes, ainda que nada diga o regimento em relação às turmas, na turma são exigíveis 2 votos. Ora, mas não há norma expressa, esse é um entendimento do tribunal. Então, a defesa quer insistir nos embargos infringentes, eu compreendo, o papel da defesa é esse mesmo, é ir até as últimas consequências legais para defender quem ela representa, e logo na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, de certo, como relator, vai negar seguimento, vai inadmitir os embargos infringentes. Mas aí, para concluir, o regimento interno diz que das decisões monocráticas de inadmissão de embargos infringentes, cabe agravo interno para o colegiado decidir
se os embargos deveriam ou não ser admitidos. Moral da história, nós teremos ainda uma margem de discussões, mas, para efeito de cumprimento de pena, o tribunal antecipou o trânsito em julgado e já determinou o começo da execução. Professor, as defesas podem pedir, solicitar prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo, considerando que ele descumpriu medidas cautelares, e para os demais condenados também essa seria uma possibilidade? A qualquer momento, essa possibilidade está presente, porque, em verdade, a concessão do regime domiciliar na pena privativa de liberdade, ela não é um benefício concedido por qualquer razão, mas sim, sobretudo, por razões humanitárias, pela questão da idade do apenado associada a doenças, patologias, comorbidades. E veja, lá no começo do ano, nós tivemos uma espécie de um aceno do Supremo Tribunal Federal ao Brasil, no sentido de que, se Jair Bolsonaro fosse condenado, dar-lhe-ia prisão domiciliar. Do que eu estou falando? Quando, no começo do ano, outro ex-presidente teve seu processo concluído, eu falo agora de Fernando Collor de Mello, e assim que o tribunal terminou de julgar embargos infringentes e recolheu Fernando Collor de Mello a um estabelecimento prisional, logo, logo a defesa veio com farta documentação médica, provando que Collor era cometido de apneia do sono e Alzheimer, melhor dizendo, mal de Parkinson, em fase inicial. E o tribunal concedeu-lhe prisão domiciliar. Ora, sabe-se que o estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro é bastante grave, ele tem muitas comorbidades, principalmente essas questões gastrointestinais, essas questões que não se resolveram. Então, a qualquer momento, a defesa poderá pedir a concessão da prisão domiciliar. E, aliás, a defesa de outros réus condenados nessa ação penal 2668. O general de Exército Augusto Heleno, por exemplo, tem 78 anos de idade e, portanto, toda a tendência dele cumprir a pena em regime domiciliar. Apenas no caso de Bolsonaro, para concluir mesmo, no caso de Bolsonaro, talvez o tribunal demore mais um pouco para conceder prisão domiciliar, porque ele próprio dificultou bastante a vida dele. Vamos aqui reconhecer. Quando ele tentou romper o sistema de georreferenciamento, violando o lacre da tornozeleira eletrônica, ele criou contra si um fato que pode fazer o tribunal demorar bem mais para conceder-lhe uma prisão domiciliar. Professor, o ministro Alexandre de Moraes também ordenou a perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem, assim como encaminhou ao Superior Tribunal Militar a avaliação sobre a perda de patente, né, dos militares envolvidos, inclusive os generais 4 estrelas. O que diz a legislação a respeito disso? Essa perda de mandato deveria, inclusive, ser automática, né, o que não tem acontecido em casos semelhantes na Câmara dos Deputados. É porque, na interpretação das prerrogativas da Deputação Federal e do Senado previstas no artigo 55 da Carta da República, o Supremo Tribunal Federal tem tido o entendimento de que ele pode sim ordenar, portanto, o registro da perda do mandato, mas isso tem que passar por um crivo decisório de preenchimento de requisitos na Casa Legislativa, no caso aqui, a Câmara dos Deputados, uma espécie de deferência à independência do Poder Legislativo, na forma do artigo 2º da Constituição da República, mas é consequência da condenação criminal transitada em julgado a perda do mandato. Então, inquestionavelmente, Alexandre Ramagem, com a decisão transitada em julgado, ele perderá o mandato de deputado federal. Agora, em relação aos militares, há um procedimento constitucionalmente estabelecido. A Constituição da República, no seu artigo 142, o tão falado artigo 142 e tão mal interpretado por alguns, estabelece que nas decisões condenatórias no juízo criminal superiores a 2 anos, e o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, foi condenado a mais de 27 anos de reclusão, os outros generais de exército apenas que chegam próximo de 20 anos ou mais de 20 anos. E quando a pena é privativa de liberdade superior a 2 anos, comunica-se o Tribunal Superior da Justiça Militar, que é o Superior Tribunal Militar, para a decretação da perda da patente do oficialato. Mas temos elementos
inéditos aí. Porque uma coisa é o tribunal decretar uma perda em crimes militares ou crimes comuns praticados por militares. Outra questão, diante de um processo tão rumoroso quanto esse, é decretar a perda da patente de generais de exército por condenação de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós vamos ter que acompanhar atentos, até porque, Carolina e Débora, o Superior Tribunal Militar é um tribunal que tem uma composição mista, ele é um escabinado. Ele é composto por 5 ministros civis e 10 ministros militares. E esses 10 ministros militares são oficiais generais do mais alto escalão. São 4 generais de exército, 3 tenentes brigadeiros e 3 almirantes de esquadra. Então, vamos acompanhar atentos como é que vai ser o debate, a decisão do Superior Tribunal Militar. Por quê? Porque, para a alma desses oficiais, a perda da patente, muitas vezes, é algo pior do que a pena privativa de liberdade, entende? Que o oficial, quando ele vai para a reserva, ele deixa de ter comando, ele sai da força, mas ele continua com a prerrogativa da patente até a morte. Se o tribunal decreta a perda da patente, é a perda da condição de militar. É algo drástico para quem passa uma vida inteira nas Forças Armadas, dentro dessa cultura das Forças Armadas. Então, vamos acompanhar atentamente o que decidirá o plenário dos 15 ministros do Superior Tribunal Militar. Professor, muito obrigada pela conversa conosco aqui no Ponto Final CBN. Uma boa tarde ao senhor. Também para vocês, Carolina, Débora, boa tarde, bom trabalho, bom jornal. Conversamos Boa com o tarde. professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio.